Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 10, Lucas 10, verso 25 em diante. Lucas 10, do 25 em diante, a parábola ou a história do bom samaritano. Diz assim, acompanhe na sua Bíblia a leitura. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia também por aquele caminho e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então disse-lhe: vai e procede tu de igual modo. Deixa a sua Bíblia aberta aí, vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos muito ouvir a sua palavra, não apenas a leitura da sua palavra, mas a sua palavra no nosso coração, de uma forma especial, como o Senhor sempre faz com a gente. Por isso nós te imploramos, Senhor, que seja propício a nós agora nesse momento, que o Senhor se atente com as nossas necessidades de entendimento, de ouvir melhor aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Desvia, Senhor, do nosso coração outras preocupações, para que possamos dar o nosso melhor nos próximos minutos agora, da nossa atenção, melhor do nosso respeito à sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, a parábola do bom samaritano, conhecida, é uma história que é quase que domínio público, porque muita gente já usa esse nome para poder falar de alguma entidade que faz assistência, que atende alguma pessoa carente ou necessitada. Existem hospitais com esse nome e outras entidades também que atendem pessoas com esse nome, por causa da história ser muito lúcida, muito clara a respeito de que um sujeito samaritano ajudou um outro que estava ali todo ferido, todo machucado, numa situação onde ele mesmo não tinha condição de se remover dali. Nem sabemos a intensidade das feridas que ele ganhou ali ao ser assaltado. O fato é que ele precisava de ajuda. Pode ser que ficasse ali uns 3 dias, melhorasse, não, talvez podia morrer, não sabemos. O fato é que ele estava numa situação e precisava de ajuda. Uma história bem conhecida da gente. Eu quero te ouvir, quero pensar com você aqui, que te salta aos olhos aqui nessa história. Eu tenho aqui minha cola, normalmente eu carrego ela, ou resumida assim, ou às vezes na memória mesmo, mas eu quero ver o que os irmãos, ao ler o texto, têm a impressão, o que te salta aos olhos, porque a gente pode partir daí também, a nossa conversa, o nosso estudo aqui. O samaritano era odiado pelos judeus, pelo menos, né? Pelos judeus, eles não é à toa, tá? O samaritano era gente muito fácil, não, tá? Nessa briga de espaço, assim, teve a história, conta que um dia, para poder fazer raiva nos judeus, eles foram lá espalhar um monte de ossos de gente, de defunto, no templo dos judeus, para irritar mesmo, porque o judeu tem um monte de limitação com essas coisas, mexer com morto e tal. Então, eles, para poder fazer raiva, então, esse é uma briga antiga, mas
Jesus conta uma história onde aquele que é o ruim, aquele que é o de fora, digamos assim, aquele que não é o crente, é o que ajuda. Boa, Alex. Mais alguém? Ah, tá. O Mário está lembrando aqui, quem fez a pergunta é um cara inteligente, um intérprete da lei. E será que ele queria fazer uma pegadinha com Jesus? Ele está falando ali. Queria. Vamos dar uma olhada aqui, meus irmãos? Vou olhar aqui de novo no texto. Verso 25. Responde isso que o Mário está destacando para a gente. Você vê que esse negócio de querer duvidar do que Jesus é, ou do que Jesus fala, do que Jesus atua, não é novidade. Isso acontece há muito tempo. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de que, vamos lá, por Jesus a prova. Vamos ler o verso 25, meus irmãos. Quando eu parar, você continua, tá bom? Por Jesus a prova, e disse-lhe o quê? Ah, tá certo. Ele está perguntando para Jesus. Ele é o intérprete da lei. Será que ele não sabe? Você acha que ele sabia ou não sabia? Ele sabia. Ele estava querendo fazer uma pegadinha com Jesus. Fala que é colocar Jesus à prova. É a mesma coisa. Querer fazer Jesus tropeçar em alguma palavra. Em outras, olhando isso de outra maneira, ele estava querendo ver Jesus errar. Porque Jesus para ele não era totalmente suficiente. Deus perfeito, Salvador. Então ele vai tentar, de alguma maneira, jogando casca de banana no caminhar de Jesus, para ver se ele derruba Jesus. E ele é esperto, porque ele chega fazendo perguntas que não eram perguntas assim tão cabulosas da época, eram perguntas que aconteciam muito mesmo, perguntas comuns, e ele chega com educação. Como é que ele chama Jesus? Mestre. A gente, quando quer fazer alguma coisa com alguém, ganhar alguma coisa de alguém, talvez, normalmente na hora a gente quer conquistar alguma coisa de alguém, a gente usa desse recurso da lisonja, do elogio falso, né? Do elogio que a boca fala uma coisa, mas o coração está totalmente desvinculado daquela palavra. É mais ou menos quando a gente vê algumas discussões na Câmara, no Senado, né? Vossa Excelência, Vossa Excelência nada, eu queria falar um pip, né? Uma outra coisa, que eu queria falar um outro palavrão lá, mas eles mantêm a linha, e para poder discutir, de vez em quando eles perdem a linha também, e a gente até gosta na hora que isso acontece, isso é que é o triste, a gente acha bonito. Mas ele está tentando sim, Mário, concordo com você, fazer, desvalorizar ou colocar a palavra, a ação, a vida, o que Jesus vem ensinando até agora em xeque. Ele está colocando Jesus, ele quer colocar Jesus num patamar de não acreditem totalmente nele. Ele não é tão confiável assim. Quer ver? Vou fazer uma pergunta para ele que ele vai rebolar aqui para responder. Só que não deu certo, né? Só que não deu certo. Ele respondeu. Jesus falou, é isso mesmo? É interessante que Jesus, para pergunta estúpida, para pergunta idiota, como essa aqui, porque não era uma pergunta de quem não entendia do assunto. Porque pergunta, deixa eu explicar isso para você. Pergunta idiota não tem muito a ver com o conteúdo da pergunta, mas com a intenção da pergunta. Se eu pergunto para você aqui, como é que eu faço mesmo para ir para o Shopping Boulevard? Vocês moram aqui, sabem, conhecem aqui, então para vocês pode parecer idiota, mas para mim não, às vezes eu estou perdido mesmo na geografia, não sei para que lado que eu pego aqui para sair. Mas se um outro pergunta, um que conhece aqui, que conhece toda a região, sabe para que lado fica tudo, e faz essa pergunta, aí a mesma pergunta se torna idiota, imbecil. É uma pergunta só para gastar o tempo. Está entendendo, meus irmãos? Só que Jesus não cai nesse negócio. O que eu acho maravilhoso de Jesus, quando ele é colocado nessas situações assim, que parece que vão espremê-lo, é que ele não dá muita confiança. Ele falou assim, como é que está escrito na lei? Porque para Jesus sempre a Bíblia foi Bíblia, tá? O Antigo Testamento não perdeu o valor, nunca foi um livro de conto da carochinha, nunca foi uma história apenas para que o pessoal precisava ter uma história, então vamos inventar uma história aqui, porque um povo sem história é um povo complicado. Não, Jesus acreditava naquilo ali, porque ele estava lá no início, e tudo que foi criado por ele também. Então ele conhece Gênesis, Êxodo, Levi, todos os acontecimentos históricos do Antigo Testamento, ele sabe, ele conhece, ele acompanhou e foi para cumprir um propósito dele. Por isso que ele fala, o que está escrito na lei, nos profetas, como é que você entende isso? Para Jesus a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela está acima de qualquer suspeita. Ele remete para ela, que é o ponto dele, é o ponto de referência de Jesus, ele é o cumprimento das Escrituras. Como é que se interpreta? O cara cita o resumo dos 10 mandamentos,
Ele falou, beleza, é isso aí. Faz isso e viverás. Eu acredito, meus irmãos, que aqui Jesus está sendo extremamente irônico com ele, porque eles não faziam isso e não conseguiriam fazer isso, e ninguém nunca conseguiu cumprir esses 2 mandamentos, resumidos aí, dos 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós nunca conseguimos fazer isso. Eles nunca conseguiram. Ele falou, tá certo, você respondeu certíssimo. A resposta teologicamente correta, a resposta do catecismo é essa aí mesmo, tá? Então faz. Não dá para fazer. Não tem jeito de fazer. Ninguém consegue, se não for por causa de Deus. Mas ele, como estava a fim de fazer uma pegadinha com Jesus, ele não desiste. Aí ele vem com a outra conversa. Qual que é? Quem que é o meu próximo? Por quê? Por que ele faz isso? O judeu, ele tinha um círculo de amizade, ou de referência de quem podia estar perto dele, muito fechado, né? Ele tinha bastante restrição com respeito às pessoas de outra etnia, outros países, tinha algo assim. Então, para eles, próximo é só da família ali, primeiro é da família, para o pessoal que pensa igual. Passou disso, não tem mais ninguém próximo, não. Só que Jesus conta uma história que vai detonar com o cara a respeito desse negócio. E eles não gostavam de samaritano, é bom lembrar isso, o Alex já falou aqui, eles não gostavam, eles odiavam o samaritano. Um judeu do sexo masculino fazia oração, pelo menos 3 coisas estavam incluídas na oração dele de agradecimento. Deus, obrigado, porque eu não sou um cachorro, eu não sou um samaritano e eu não sou mulher. Mulheres, desculpem, não tem nada com isso, foi coisa deles lá. Tá? Vamos lá. Eles oravam assim, eles tinham essa expectativa das coisas. E não gostavam de samaritano. E Jesus conta a história, e a história vai dando um monte de orientação para a gente aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa a respeito disso que chamou atenção no texto? Pois é, boa, Cida. Será por que o sacerdote e o levita não pararam para, pelo menos, examinar o rapaz ali para ver se ele estava morto ou não? Por quê? Vamos pensar alguma coisa. Pressa? Creio que não, até porque a Bíblia fala que casualmente eles estavam passando por ali. E quando vai falar do samaritano, fala, esse seguiu o seu caminho. Parece que o único culpado que tinha ali, assim, que tinha alguma coisa para fazer mesmo, dá a entender isso. Não é um negócio que você bate o martelo e fala, é assim, mas a gente pode ponderar sobre isso. Fala, casualmente passava por ali. Casualmente passava por ali, os dois, tanto o sacerdote quanto o levita. Olha isso aí no verso 31, no verso 32. Já o verso 33 fala, o certo samaritano que seguiu o seu caminho, ele estava num propósito mesmo, ele tinha algo para fazer. Então, eu acho que pressa não era. Mas o que poderia impedir aqui os dois, levita e sacerdote, de ajudarem? Que é mais ou menos a pergunta que eu quero realçar aqui nessa noite. O que nos impede de ser próximo, de ver o próximo, de enxergar o próximo? O que pode nos impedir? Medo? Pode ser medo? Medo de ter alguém esperando ali do outro lado, aquele corpo que está ali, ser apenas uma isca para poder pegar quem parasse ali para ajudar? Pode ser isso? A gente pode imaginar que é, né? Podia ser uma preocupação demasiada com a sua religião, porque existiam problemas para eles ali, se eles fossem ver o rapaz, ele tivesse morto, existia. Quer ver, alguém leia para mim, fazendo favor, Levítico 21, verso 1, bem alto, lê bem alto, fazendo favor, Levítico 21, o verso 1, está vendo? Não pode, e para eles tocar no morto, estava contaminado. Aí tinha que fazer um ritual total, ia sair da escala, do trabalho dele, tinha todo um procedimento para isso. Outra pessoa, por favor, leia Números, capítulo 19, verso 11. Então havia assim, uma possibilidade de complicação, de fato, existia possibilidade de se complicar religiosamente, aqueles homens ficarem complicados religiosamente. Então eu acredito que uma das coisas que atrapalham a gente, atrapalharam os irmãos aqui, e podem nos atrapalhar também, quando a gente fica numa fixação demasiada com os nossos compromissos religiosos, filosóficos, familiares. A gente coloca essas coisas acima do bem-estar do outro. É fato que eles, não tocando num morto, mas não sabia se estava morto. A Bíblia diz que ele ficou semi-morto, então parecia muito que estava morto, mas não estava. Eles teriam algumas dificuldades ali que em 7 dias resolvia, mas valia a pena passar por cima, então, por causa de 7 dias de ficar no banco, de ficar de suspensão, ter que fazer algumas cerimônias, alguns cerimoniais específicos. Qual que é o problema disso para salvar uma vida? O que vale mais, uma vida ou manter-se incólume para a igreja, para a religião, para o meio que você está convivendo, para fidelidade às suas ideias religiosas, familiares, doutrinárias, filosóficas? Porque a gente não pode fugir da questão da filosofia, não, porque muitos
Muitas vezes, eu e você, temos sido muito fiéis, extremamente fiéis ao tempo que a gente vive. A gente é tão fiel ao tempo que a gente vive que a gente deixa de fazer algumas coisas, porque hoje já não se faz mais assim, mesmo a Bíblia falando que era para fazer. A gente está colocando os nossos ensinamentos temporários, costumes temporários, acima mesmo daquilo que a Bíblia diz. Mas o sacerdote podia tocar, não morria. Ele só ficava mas ele não sabia. Sabe o que acontece? É que o texto diz, seu Ed, que ele passou de longe. Ele tentou passar, o caminho era até estreito, não dá para passar muito longe não. Mas o fato é que é o seguinte, ele estava vindo aqui, aí ele viu, aqui onde está a Larissa, um rapaz todo machucado. Ele pegou e passou lá na Rebeca, de repente até olhando para o outro lado, para poder não ter que se comprometer e ir para a consciência dele e falar assim, não, é porque o cara estava morto, se eu tocasse nele, ia me dar uma complicação tremenda, eu ia ter que ficar aí me purificando e tal. Irmãos, eu entendo, eu queria que você pensasse isso comigo aqui. Se eu estiver falando bobagem, você pode discordar, não tem crise não. Mas não é isso que a gente faz, a gente fica tão ficcionado, tão agarrado a algumas coisas, que a gente esquece que o ser humano é mais importante que algumas coisas. Gente vale mais do que outras coisas. Não que a gente vá, de alguma maneira, ferir, descumprir todas as regras, normas e leis, nada disso. Sou contra esse negócio que quem descumpre a lei tem que pagar por isso. Eu estou dizendo que, nesse caso aqui, é melhor você chegar atrasado na igreja e nem participar de alguma parte do culto, porque você parou para atender uma pessoa que estava necessitada. Vamos tentar transferir isso para o nosso tempo, né? Porque hoje com a gente não teria esse problema. Se você chegar com a mão suja de sangue aqui, você vai ali no banheiro e lava. Acabou. Se eu chegar, né? Eu chegar e tal, não vai ter crise. Mas é que o ser humano estava valendo menos do que o compromisso religioso do levita, do sacerdote. E mais, isso aqui é uma resposta, lembra que isso aqui é uma resposta para o camarada que está desvalorizando Jesus, que ele quer colocar Jesus no curé. Ele quer fazer com Jesus o seguinte, dar-lhe uma sinuca de bico, deixar ele numa situação que ele não tenha como sair. Várias pessoas tentaram isso com Jesus. Chegaram para Jesus com a mulher, surpreendida em adultério, e falaram, e aí, a lei fala que a gente tem que apedrejar, o que o senhor diz? Pegadinha. Inclusive pegadinha, porque só apareceu mulher, cadê o cara que estava adulterando com ela? O corporativismo masculino deixou o cara fugir, mas a mulher eles agarraram, levaram lá. E Jesus, para perguntas imbecis, idiotas, perguntas que querem colocá-lo num lugar que ele não é, querem diminuí-lo, que querem testá-lo, ele não tem muita conversa não, a conversa é pequena, o papo é curto. Eu até acho que isso a gente podia aprender com Jesus. Quando a conversa for ruim, não rende, não dá palanque para ela. Quando a conversa for estúpida, for absurda, estou falando de quando ela é absurda. Lembra que eu disse que uma mesma frase na boca de uma pessoa pode ser uma pergunta legítima, pode ser uma questão legítima, mas na boca de uma outra pessoa pode ser apenas um deboche, pode ser apenas uma pilha, só tentando te colocar numa situação complicada. É só para te espizinhar, te cutucar, te espetar, para poder deixar você numa situação desfavorável. Para situações como essa, você e eu podemos aprender com Jesus que a gente não tem que dar muito papo. Como é que você faz? É assim, então tá bom, faz aí, continue aí. Joga a bola para ele. Eu creio que essa questão da fixação aqui é muito perigosa para mim e para você. Eu lembro, meus irmãos, que eu já passei por situações parecidas com essa aqui. Depois de beber água, deixa eu explicar, não com alguém semi-morto, tá? Pode ficar tranquilo, não é isso, né? Mas eu já fui tão ficcionado com a ideia de andar certo, de fazer o correto, que eu lembro que numa viagem, uma vez que a gente fez para Guarapari, de Minas para cá, né? Um ônibus de gente da igreja, que eu trabalhava, eu lembro que, na época, diante do trono sempre foi o que é, né? Mas eles sempre foram portas bem arreganhadas para as heresias complicadas que entraram aqui no Brasil. Eles sempre foram os importadores de heresias aqui para o país. Um dos, né? Não só eles.
Mas isso que tem a ver a música que eles produzem? A gente tem que olhar. Algumas, talvez, a gente olha e fala assim, está totalmente comprometida com aquela ideia fantasiosa de evangelho que não tem nada a ver. Outras não, outras são músicas muito boas, perfeitas, na minha opinião, sem erro nenhum, bíblico. Mas assim, eu estava tão assim, sabe, tão com a unha cravada na ideia de que eu tenho que fazer certo e tal, que eu radicalizei, não vai tocar em nada diante do trono. Imagina. Só que a viagem era mista, não era só a minha igreja, tinha uma outra igreja também. Eu era auxiliar, o pastor titular foi de carro. E ele falou para mim, ó, Wellington, se começar a tocar esses DVD aí e tal, você corta logo. Para que ele falou isso comigo, né? Miserável, falou comigo e ele não estava. Aí daqui a pouco sai um CD, entra outro, sai um CD, entra outro, um DVD, né? De show e tal. Aí entrou, falei, põe essa porcaria não. Aí já teve um pessoal que vestia camisa, que tal, e assim, eu arrumei uma guerra por uns dias ali que não me valeu a pena até hoje. Porque se a pessoa quer ser estúpida, não quer ouvir o que é o correto, quer fazer pegadinha, quer só reliar, só ficar implicando, para ela você vira as costas, você fala assim, quer escutar, escuta, pronto. Hoje eu faria assim, eu explicaria para quem quer ouvir, porque quem não quer ouvir, não adianta. Quem não quer crescer, desenvolver, ser tratado por aquilo que é verdade, não adianta você falar muito com ele não, porque ele sempre vai ter um argumento para poder ficar daquele jeito ali que ele é. E tem uma coisa também, a Bíblia fala que quem escuta a voz de pastor é ovelha, cabrito no ovo. Então, você fala, a pessoa escuta, pondera pelo menos, é uma coisa. Se não escuta, está sempre dando coice, está sempre dando cabeçada, dando chifrada, larga para lá. Não insiste. Isso serve para mim, isso serve para você, para qualquer um de nós. Cuidado, meus irmãos, nós apaixonamos com as coisas, e tem hora que a gente às vezes dá o sangue por aquilo, e vai aparecer alguém para poder fazer prova, para levar a gente à prova, para fazer pegadinha, como o Mário disse, para querer fazer com a gente algo assim. Não dê confiança. E cuidado, para o seu amor não ser tão apaixonante assim, por uma ideia que você não veja pessoas, veja só as pessoas como um fim para cumprir um determinado propósito. Esse que é o problema. O que mais pode ser perturbador, pode atrapalhar a gente enxergar o próximo, ver o próximo? Fala para mim. Está no texto aí. O que o samaritano fez no verso 33? Vamos ler juntos. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Eu creio muito nisso, que se a gente quiser ser próximo de alguém, a gente precisa primeiro enxergar as pessoas, perceber as pessoas, ouvir as pessoas, conversar com elas. Quer uma série para você assistir? São só 13 episódios e que fala sobre bullying e suicídio. Então você é Tirt Hanson, pode procurar lá e você vai ver. Claro que eu não estou apoiando tudo que a menina fez lá, que aconteceu. Mas o fato é, muitos daqueles problemas poderiam ser minimizados se houvesse gente que parasse para ouvir o outro, só isso. E é interessante que a Bíblia fala disso, né? Ela fala para a gente confessar pecado uns aos outros para ser curados, para a gente suportar uns aos outros, para a gente orar uns pelos outros, para a gente fazer coisas, sabe, uns com os outros mesmo, ou seja, para a gente ver um ao outro, para a gente enxergar um ao outro. Não como um fim para cumprir um propósito só, mas enxergar um ao outro como alguém que pode ser ajudado ou pode me ajudar. E eu creio que quando a gente não enxerga as pessoas, a gente não percebe, a gente não chega perto, é difícil tratar do que ela realmente precisa, porque a gente não chegou perto. Tem gente que esconde atrás de um sorriso, assim, buracos tremendos na alma, mas se você chegar perto, você consegue ver. Mas de longe, só dando oi, tchau, não. A gente precisa se aproximar. O que o samaritano fez do cara que estava caído foi aproximar-se dele, olhar para ele, compadecer-se dele. E talvez tenha gente perto de nós, meus irmãos, não falo só da igreja, mas gente perto de nós no trabalho, gente perto de nós na nossa família, que a gente não está enxergando ela, a gente não está olhando para ela do jeito que devia. Porque a gente só olha como a esposa, como o esposo, como o filho, mas não olha como um ser humano que está sujeito a falhas, a
a vacilos, a interpretações erradas, a viagens, sabe assim, situações complicadas na alma. A gente precisa olhar para as pessoas, perceber as pessoas, enxergar as pessoas, não enxergar a casca das pessoas, o que elas aparentam por fora, mas tentar enxergar. Mas para isso é preciso chegar perto. E é um negócio do nosso tempo aqui que a gente não quer chegar perto das pessoas. E como igreja isso vai muito na contramão do que a Bíblia diz. Nós precisamos chegar perto das pessoas, ser próximos delas. Outra coisa, verso 33 ainda, vamos olhar ali. Ele viu, chegou perto, enxergou o rapaz e compadeceu-se dela. Outra coisa, compaixão, misericórdia. Falta misericórdia em nós. Faltava no fariseu e no levita, 2 religiosos, e falta em mim também, tem hora, e falta em você. É misericórdia, compaixão. A gente não chora mais por causa da dor do outro. A gente olha e fala assim, não, tal, você vai superar, tal, mas a gente não sente compaixão por aquilo ali. Porque, meus irmãos, olha aqui para mim, prestem atenção, talvez você aguente um soco muito bem dado na cara, mas tem gente com beliscão insuficiente para deixá-la dolorida. Eu estou falando de forma metafórica, tá? É ilustrativa, é só um exemplo para você imaginar. Tem gente que toma pancada, você, tomamos algumas pancadas, a gente consegue levar a vida, não sem dor, mas consegue, a gente consegue. Mas tem gente que está mais fraco, tem dia. E aí um grito com ela é suficiente. E nós precisamos ter compaixão dessas pessoas, porque para elas foi uma surra. Nesse caminho de Jericó, que é a vida que nós vivemos, nós somos salteados o tempo todo. Constantemente um de nós, às vezes mais de um de nós aqui, sofre sim abusos que vão além do que devia, pressões que vão além do que devia, sofremos abusos, sofremos golpes que para a gente vai ser doloroso. E a gente precisa que alguém olhe para nós e tenha compaixão. Está entendendo até aqui, meu irmão? Amém? Outra coisa, que eu creio também que é um problema sério, e aí, que atrapalha a gente enxergar o próximo, ver o próximo, é que a gente tem o costume sempre de terceirizar essa ação. É uma questão mais nossa aqui, brasileira, principalmente. Quem é que tem que dar comida para o sujeito de rua? O Estado. Quem é que tem que ajudar o sujeito que caiu ali assim ao hospital? Chama o SAMU. A gente tem todo um sistema que faz a gente pensar que nós não temos responsabilidade nada, que tudo é o Estado que tem que fazer. Tudo é alguém que tem que fazer, não sou eu. Eu, pessoalmente, não tenho que fazer nada. O sujeito te procura, pede alguma comida, você fala com ele, vai procurar assistente social da prefeitura, porque, afinal de contas, ela que é responsável por isso, para resolver essas questões aí. Isso, na verdade, é um grande imbróglio. Não que não exista, que eu desconheça, desacredite nas entidades que estão aí para servir nesse sentido, apesar que a maioria delas serve muito pouco. Vocês estão vendo aí o burbúrio que está por causa de greve de sindicato, né? Porque os sindicatos, com a lei que está para ser aprovada aí, a pessoa vai escolher, por exemplo, se ela quer ou não contribuir com o sindicato, se ela quer participar do sindicato ou não. Aí, meu amigo, vai cair demais a entrada, né, desses sindicatos. Porque tem um monte de gente que só paga porque é obrigado, porque não gosta, não quer, não participa, não pede nada deles, mas paga a si mesmo. Assim como todos nós pagamos um monte de imposto sem usar deles, porque eles não nos são oferecidos. Mas pensa que a questão de ficar sempre, colocar no sistema, a culpa é do sistema. Não, é porque eu sou um sacerdote, se eu colocar a mão no rapaz aqui e ele estiver morto, eu for lá tocar para ver se ele está morto, o sistema diz que eu vou ficar 7 dias parado, né? Porque eu vou ter que me purificar. Qual que é o problema disso? Se uma vida está sendo salva, vale mais você ficar dar um tempo lá na sua função, mas salvar uma vida do que ver uma pessoa que você podia ter ajudado a morrer. É que a gente fala, não, mas tem um outro que vai passar aí, que o serviço é dele, não é meu, que o outro faça e não eu. Então a gente fica se justificando para não assumir aquilo que é pessoal. E aquilo que é pessoal é muito particular.
é pessoal mesmo, é assim, é único. Tem coisa que bate na sua porta, mas não bate na minha. Mas tem coisa que bate na minha porta e não vai bater na sua. E sou eu que preciso resolver a respeito daquilo. Uma última coisa que eu quero, um último ponto pelo menos aqui, eu quero considerar com você. Sabe o que atrapalha a gente a ver o próximo? Ser próximo de alguém? É que normalmente o próximo não é alguém cheiroso, bonito, bacana. Normalmente, quem Deus coloca para ser próximo nosso é alguém que está ferido, que está machucado, que está precisando de uma atenção a mais, que demanda um pouco mais de mim, de você, um cuidado maior, uma atenção maior, uma intercessão específica, uma intervenção. O próximo não é o artista cheiroso da televisão. O próximo, normalmente, que Deus coloca perto da gente é o irmão, a irmã, o colega de trabalho, que, como é que a gente fala? Que é chato, que é enjoado às vezes. Você consegue reconhecer isso? Que tem alguns próximos nossos que são cri-cri, mala. Talvez não chegue tanto a ser tão pesado assim como esse aqui, que estava todo machucado, que teve que receber o primeiro socorro, e ainda colocar em cima do animalzinho dele e levar lá para a hospedaria. Mas, no geral, os próximos que Deus quer que a gente enxergue, que a gente seja próximo deles, não são pessoas que estão vivendo o melhor do seu momento. Pessoas que estão vivendo um momento ruim e por isso precisam da gente. E por isso precisam da intervenção de gente que segue a Cristo. Porque se tivesse tudo bem com eles não precisavam de ninguém perto dele, estava indo embora. Se o cara não é assaltado aqui, estava longe essa hora. Na hora que o fariseu passou, que o levita passou, que o publicano passou, onde esse cara estava? Longe, tinha chegado, mas ele foi, houve uma interferência ali, houve um golpe, houve rachou a história dele de alguma maneira, parou, e ele estava todo machucado. Nossa, se você procurar gente para ser próxima sua, esperando que ela vai ser perfeita, que ela vai ser só te dar alegria, você está muito enganado. O próximo normalmente é dificultoso, é cansativo. O próximo não garante para nós, atender o próximo, ser próximo de alguém, não nos garante que vamos ter recompensas, que a gente vai ser reconhecido, que aquele dinheiro gasto com ele vai voltar para o nosso bolso de alguma maneira. Não vai, provavelmente não vai. É um investimento de amor, de misericórdia, de compaixão. Não é um investimento que assim, eu estou plantando aqui para colher lá na frente. A gente pensa assim, né? Vou plantar aqui, misericórdia e tal, porque depois muita gente vai ter misericórdia comigo. Olha, Deus sempre vai dar o que a gente precisa, vai nos socorrer na hora da nossa necessidade, mas não é o caso. Aqui o caso é altruísmo, é fazer para o outro sem aguardar nada, sem esperar nada. Eu acho que isso é um dificultador, é um problema para mim, para você, para nós sermos próximos de alguém, para a gente ver o próximo, perceber a necessidade dele, porque o próximo normalmente não chega perto da gente bonitinho, bacaninha, cabelinho penteado, não, ele vem sempre com um turbilhão de coisas acontecendo na alma, um monte de problema incomodando, com a família às vezes toda destroçada, com filhos desenvolvidos com droga, é gente que se aproxima da gente assim, é dessas pessoas que a gente tem que ser próximo. Ser próximo só do cheiroso, do bonitinho, do bacaninha, não faz a gente encaixar com essa situação aqui. Então, meus irmãos, eu quero concluir essa nossa conversa aqui, lembrando que, se em algum momento passou na sua cabeça que nós estamos falando, que Jesus está falando de salvação pelas obras, lembra que não é isso que está acontecendo, ele só está dando uma resposta a um sujeito, um espertalhão, que veio com pergunta imbecil, idiota, pergunta que não era sincera, porque se ela fosse sincera, ela podia ser a mesma pergunta, mas era uma pergunta imbecil, porque ele não tinha sinceridade, a vontade dele era fazer com que Jesus fosse envergonhado nas suas atitudes. Então, não é uma questão de salvação, está falando de atitudes próprias daqueles que vivem a religiosidade. Ele vai mostrar aqui, é interessante que a Bíblia não registra que o ferido, apesar dela falar que tem fariseu, tem levita, tem, quem mais?
samaritano, tem o hospedeiro lá, mas tem um cara que foi machucado, os ladrões, e não fala a nacionalidade do ladrão, não fala a cor dele, não fala a religião dele, ele não aparece aqui com qual profissão, sua etnia, né? Não fala. Por quê? Porque podia ser qualquer pessoa, podia ser qualquer um de nós, podia ser um judeu. Esse cara que está machucado aqui podia ser um judeu, e aí o judeu deveria ter ajudado, pelo menos para ser judeu, mas ele não queria. Ele não tem rosto, ele não tem profissão, não tem etnia, não tem religião, porque pode ser qualquer um de nós. O medo de fazer as coisas certas pode nos congelar, nos atrapalhar, mas a gente precisa superar eles. É interessante que a gente olha aqui, só para uma pesquisa sua, se você quiser anotar, Jesus, quando conta a parábola, ele faz referências a 2 textos, pelo menos, do Antigo Testamento, a história criada em cima de fatos do Antigo Testamento. Mais uma vez, Jesus está intimamente conectado com a Bíblia, ele não tem dificuldade com isso, porque a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, sem problema nenhum. Ele cita aqui, depois você pode conferir, se quiser anotar, segundo livro das Crônicas, capítulo 25, verso 15, e Oséias 6, 9. A parábola é montada em cima dessas citações, porque o cara é intérprete da lei, ele é um cara entendido da lei, ele saberia, quando Jesus contasse aquilo ali, aquelas histórias seriam claramente percebidas. Eu já li isso, eu já li um negócio desse aí, e faria mais sentido, um paralelo que ele tem aqui do Antigo Testamento. Por último, eu sei que essa parábola é uma denúncia contra qualquer barreira que eu e você, eu entendo assim, ela é uma denúncia contra qualquer barreira que eu ou você criamos para não ajudar as pessoas, para não ser próximo de alguém. Essa parábola é uma parábola para chicotear as nossas costas, é uma parábola para poder nos envergonhar, é uma história que Jesus conta para dizer o seguinte: olha, pergunta imbecil, eu vou dar a resposta curta, e vou te mostrar na sua resposta mesmo, vou te pegar na sua resposta, que você não é capaz, você não tem condição de cumprir nem aquilo que você sabe, que você acha que sabe. E é interessante que o judeu não gostava nada mesmo do samaritano, né? Como é que ele responde mesmo? Jesus falou assim: quem foi o próximo do cara que foi salteado, que foi machucado? Qual que foi a resposta do intérprete aí da lei? O que ele falou? O samaritano? É isso que está aí na Bíblia? O que está aí? Fala aí, gente, mais alto. Aquele que usou de misericórdia. Ele não quer nem falar, porque ele não quer dar moral. Já viu que esse camarada torcedor de time fanático? É fanático no time, qualquer time. Então, não é o caso dos flamenguistas, os flamenguistas são light. Você pega um... Cadê o Dário? Está aí? Cadê o Dário? Não está, né? O Dário é atleticano. Aí, ele, até camisa azul assim, acho que é por isso que ele não viu. Deve ter chegado, aí viu que eu estava com a camisa azul, porque parece com o Cruzeiro, né? Falei, não vou, vamos embora, né? Não, brincadeira, mas tem gente que é assim, que torce tanto para alguma coisa que ele é extremista. O judeu, ele era tão assim, ele tinha um pavor tão enorme, que até para reconhecer, porque ele tinha que ter falado assim, Jesus não falou aquele que usou de misericórdia, ele falou, ó, casualmente passava um fariseu, casualmente passava um levita, e seguiu o seu caminho um samaritano. Aí conta a história, já desembolamos a história aqui, já entendemos, e ele falou, e aí, quem que é o próximo? Você me perguntou quem é o próximo? O intérprete da lei devia ter falado assim, o próximo, quem foi próximo dele? O samaritano, mas ele falou, não, aquele que usou de misericórdia. Ele não queria nem falar o nome do cara. Vão dar crédito para o samaritano, não, porque o samaritano não merece. Está vendo? Como é que existe uma rixa? Só que foi o samaritano que fez aquilo que o crente não fez. O samaritano, comparado a cachorro, é o que fez aquilo que o judeu religioso não fez. Deus tem misericórdia de mim e de você. Oi, dona Ivone. Sim, que é o que nós precisamos exercitar, ter compaixão, misericórdia, colocar nosso coração naquilo que é difícil do outro e ter paciência com ela.
aquela pessoa. Mas é interessante, né? Aí algumas vezes você vai escutar conversa de porta de boteco, né? Eu já escutei isso numa reunião de conselho uma vez. O presbítero falando de uma situação que estava acontecendo na igreja. Ele falou isso umas 3 vezes e me irritou. É porque quando eu era do mundo, quando eu ficava lá no boteco, lá não tinha crocodilagem, não. Lá o negócio era melhor. Eu falei, está simples de resolver. Volta para o boteco. É muito simples de resolver uma situação dessa. Volta para o boteco. Por que você veio para cá? É porque a igreja é muito mais do que isso, né? Na igreja tem muito mais da graça de Deus do que os nossos erros. A graça do Senhor atuando na nossa vida, ela é muito maior do que a gente pelejando para errar. Eu tenho certeza disso. Acontece um problema ou outro. Escutei ontem uma história que, pelo menos, me pareceu injusta, a maneira como foi feito um julgamento lá de um ministro, num outro presbitério, outro estado. E fiquei olhando para aquilo. O colega pastor que eu conheci ontem estava me contando, anteontem, estava me contando, e eu fiquei olhando aquilo e falei, é triste. Ele falou, foi muito ruim isso aí, não é certo não. Eu falei, não é mesmo não. Isso acontece demais. Eu falei com ele, já não sei, porque eu sei que acontece, mas não é demais não. Eu já vi muitos casos o contrário, onde a igreja, o presbitério, as instituições são misericordiosas, porque se elas estiverem na dependência de Deus, elas vão, socorrer o machucado. Apesar de que socorrer o machucado pode comprometer um pouco a religiosidade, igual aconteceria com os fariseus aqui, com levita, com fariseu com levita. Mas no geral a igreja é assim, mas tem hora que não, tem hora que a gente dá margem mesmo para esse tipo de coisa. Deus nos livre, meus irmãos, da gente ser um exemplo daqueles que essas pessoas dizem assim, quando eu estava no boteco, os colegas de pinga eram muito mais honestos que o da igreja. Mentira. Aqui tem gente santa aqui, ó. Essa igreja aqui foi comprada pelo sangue de Jesus. Pode ser que um ou outro dê uma derrapada aí, mas a gente vai lendo a Bíblia, estudando, para poder evitar essas coisas mesmo. Eu não acredito nisso. A igreja nos corrige, nos ajuda, nos acolhe, cuida da gente. Agora, se a gente tiver uma tendência a errar aí tem uma Bíblia para poder nos corrigir. Não vamos fazer isso por causa de religiosidade, de medo, de terceirização, de colocar sempre nas contas de outro aquilo que pode ser feito por mim. Vamos pedir a Deus que a gente seja o samaritano, né? Aquele que usa de misericórdia com o seu irmão. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos encerrar aqui. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais essa quarta-feira, onde nós podemos reunir como família do Senhor, família daqui da Igreja Presbiteriana de Itaparica, que podemos te louvar de uma maneira tão gostosa, colocar no nosso coração para reconhecer através das músicas aquilo que o Senhor é e faz em nós. E também podemos estudar a sua palavra, que sempre será um alimento certo para o nosso coração. Nós somos igreja do Senhor, então nós vivemos, o nosso alimento é esse livro aqui. O que nos sustenta, o que baliza as nossas decisões é a tua palavra. Nos ajuda a encaixar nela e não querer fazer com que ela se encaixe em nós, que ela se amolde a nós, mas que a nossa vida, a nossa alma tome o formato daquilo que o Senhor ensina para a gente. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.